Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Como sempre, tenho comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje o nosso programa vai ser dedicado à mobilidade, mais concretamente às infraestruturas do Concelho a nível de estradas. Por isso começamos já, se calhar, nós já abordámos no último programa o PTRR, que é o Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência. Depois deste comboio de tempestades que nós tivemos, não é? Que ficaram muitas estradas estragadas. É a nova denominação de invernia. Antes falava-se no inverno, agora é o comboio Agora de vem de tempestades. comboio. É a nova terminologia, a nova semântica. Certamente que o nosso município já deve estar a executar este plano de recuperação de estradas também. Quais é que, a seu ver, são as principais ações que devem ser integradas neste plano do nosso município? Ora bem, é vários níveis. Temos de ver o problema da recuperação das estradas a vários níveis. Uma parte importante da responsabilidade do município de Santo Tirso e uma parte também muitíssimo importante da responsabilidade do Estado, portanto, da Infraestruturas de Portugal, que é quem trata das estradas nacionais. Estão a lembrar, por exemplo, estradas muito importantes, como são as variantes à cidade de Santo Tirso, são vários quilómetros, que estão muito degradadas, como se sabe, constituem perigo para os automobilistas. E agora, depois deste inverno, ficaram piores. Exatamente. Os buracos em algumas zonas são muito grandes. Os carros, normalmente, nas variantes, circulam acima daquilo que deve ser a velocidade normal. Mesmo assim, podem ir até aos 90 km e apanhar um buraco a 90 km, um automóvel, é um problema. Mas o problema da mobilidade, que foi o que levantou, é um problema muito importante para a sociedade, para todos nós, para todos aqueles que precisamos de circular nas vias, e quer seja nos chamados transportes, ou transportes públicos, ou transportes privados, quer também no que se refere às próprias infraestruturas de que falou aí. E, de facto, ao nível das infraestruturas, e depois da invernia, e repare-se, o PTRR, o tal Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, é exatamente para recuperar o que aconteceu em muitos concelhos deste país, nuns com maior intensidade, noutros com menor intensidade, a todos os níveis, como aconteceu, por exemplo, aquela desgraça que aconteceu, por exemplo, no município de Leiria. Ouvi ontem um ministro dizer que só para Leiria são precisos 2 mil milhões de euros e que vão sair do Orçamento de Estado. E é isso que eu acho, é que todos os municípios devem tentar ir buscar ao PTRR essas verbas. E, por exemplo, também o município da Marinha Grande, que teve aqueles intempéries foram tremendas, e também, por exemplo, Alcácer do Sal, com aquelas inundações, e mesmo Coimbra, com as inundações do Mondego, do Baixo Mondego. E em alguns casos, e é muito positivo, já recuperaram os canais do Mondego. Ontem mesmo o Sr. Primeiro-Ministro esteve em Caminha e vi que estava recuperado o muro, eu não conheço muito bem a praia de Moledo. O perdão da praia de Moledo, sim. E também já recarregaram a parte do areal, porque tinha ficado completamente despida de areia. Pelo menos, vamos ver como é que vai ser com a próxima invernia, mas estão a ser tomadas medidas. Portanto, a ideia nas infraestruturas de estradas, que é basicamente o tema de hoje, é exatamente recuperar as nossas infraestruturas a todos os níveis. E ia começar por falar numa muito importante, que é exatamente as variantes à cidade de Santo Tirso. As variantes a Santo Tirso são de 1991. Portanto, tem 30 e tal anos. Nunca tiveram uma repavimentação global. Tiveram uns arranjos, umas pavimentações, mas até nos últimos anos não têm tido nada. A drenagem das bermas tem de ser francamente melhorada para as águas escoarem e não causarem mais buracos. Eu, por exemplo, um tempo rebentei um pneu de um dos meus carros nas variantes de Santo Tirso, na saída que há para aquele restaurante Cristininha em Santa Cristina. Portanto, entrei um bocado por dentro, como se costuma dizer, a queimar a linha limite, e havia lá um buraco que eu não previa, e rebentei o perfil do pneu era muito baixo, e rebentou um pneu. É um perigo, não é? Porque se forem, imagine, na própria... Eu fui já à saída, se fosse na própria variante, isso pode dar maior, problemas gravíssimos, e alguns acidentes que têm acontecido nas variantes têm sido muito graves. E, aliás, eu sempre defendi aqui, entendi que uma das primeiras obras a ser feita aqui pela IPE, pela Infraestruturas de Portugal, pelo Estado, pelo Ministério
das obras públicas é exatamente fazer um separador central em todas as variantes, porque, tal como está, já aconteceram choques frontais e podem acontecer muitos mais. E com chuva ainda é pior. Portanto, além da recuperação que é preciso fazer aos pavimentos, às drenagens, é preciso também tomar medidas de segurança muito importantes, porque naquelas variantes circulam muitas pessoas. É a saída para Vila das Aves e Guimarães, é a saída para Famalicão, é a saída para o sul, para o Val do Lessa, para a autoestrada A41 e para a 105 para o Porto, é a saída para a autoestrada, para a portagem da autoestrada. Só a portagem da autoestrada, a A3, traz imensos carros para aquelas variantes e muitas pessoas que circulam do Vale do Vizela vão por aquelas variantes. Portanto, são obras muito, muito importantes. Eu acho que a Câmara Municipal de Santo Tirso devia envidar todos os esforços, suscitando permanentemente, tornando públicas as posições. Não é nenhum ataque a ninguém, é a defesa da resolução dos problemas das pessoas. Até que não é responsabilidade direta do município, que não são eles que têm que fazer esta recuperação, mas podem fazer a pressão para que ela seja feita. Não é? Como representantes eleitos democraticamente dos munícipes do Conselho, têm toda a legitimidade para colocar o problema ao Ministro, ao Secretário de Estado, à Infraestruturas de Portugal e a todos, com vista à resolução de tão importante problema para todos nós. Falando nas estradas nacionais, lá está que também são estradas que não são a responsabilidade direta do nosso município, quais é que acha que são as que merecem uma ação mais rápida e a quem é que compete esta iniciativa, tendo em conta que não é a responsabilidade da Câmara Municipal? Bem, uma que está em estado deplorável, na minha opinião, é a estrada Santiço-Famalicão. Eu tenho ido a Famalicão muitas vezes ultimamente e noto o problema das tampas, o problema dos buracos, o problema das deformações. É que vai daqui até ao limite. De areias para... Exatamente, essa, vai por areias, lama, areias, até vidros. Portanto, há zonas da estrada que estão caóticas. Aliás, não é só no conceito de Santo Tirso. Portanto, o erro é... Cá está, a estrada de Santo Tirso é 204, é 206. Olha, francamente, agora o número não me recordo bem. Pois, também não sei. Mas esta estrada nacional, Famalicão, Santo Tirso, Famalicão, tem muito tráfego. Basta ver a entrada em Santo Tirso de manhã e a saída à noite às 6, as pessoas que circulam por essa estrada. Por um lado, temos as chamadas freguesias de Além Rio, não é? Agora é só um, que é a União de Freguesias de Areias, mas que tem Areias, Lama, Sequeira e Palmeira. São 4. Depois, toda aquela zona colada a Santo Tirso, nomeadamente Famalicão, a zona da Vidos, Landim, portanto, Carreira, portanto, há sim uma série de freguesias também que afluem muito a Santo Tirso. Portanto, aquela estrada é obrigatório fazer uma reparação. Então, na altura já foi feita uma repavimentação e nem foi há muitos, muitos anos. Mas há ali um problema que é o problema das infraestruturas. As infraestruturas de esgotos, normalmente, as tampas de esgotos são mal colocadas ou não são devidamente colocadas. O alinhamento dessas tampas também não é o melhor. Os rodados passam por cima dessas mesmas tampas. Elas oscilam muito. Há um sistema de parar aquilo, que é com borrachas. Mas, de facto, está muito degradada. E eu noto aos subtões que temos, porque nós vamos na nossa faixa de rodagem, bem um carro de frente, temos de nos manter. Não podemos fugir ao buraco, não podemos fugir à tampa, não é? Quem conduz sabe isso. Até porque a estrada é estreita e não dá muito jeito. Exato. Não é? Eu acho que a 204, a estrada 204, acho que é o nome dela, o número dela, que é Santo Tirso a Famalicão, está de facto em muito mau estado. E isto é claramente uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade do Governo, é uma responsabilidade da Infraestruturas de Portugal S.A. Portanto, vamos ver também se mais esta se inclui nas necessidades urgentes. E isto como é que funciona? Não é? Lá está, o Estado não consegue ver tudo também desde Lisboa, digamos, não é? Como é que funciona? Eles têm pessoas que vêm frequentemente fazer umas visitas a estas estradas, ver o estado das vias, ou esperam por alguma comunicação, por exemplo, da Câmara Municipal sobre o estado das vias? Não é assim que... Eles não devem esperar que seja o Presidente da Câmara a comunicar. O Presidente da Câmara ou a Câmara, em caso de falha de infraestruturas, é que deve alertar, é um alerta. O que sucede é que a estrutura... Antes havia uma coisa chamada Junta Autónoma de Estradas, que era quem geria as estradas, que tinham delegações regionais
e delegações distritais. Por exemplo, no Norte havia a Direção de Estradas da Região Norte e havia a Direção de Estradas do Distrito de Porto. Os respectivos diretores que estavam instalados no Porto dirigiam toda a operação aqui para as estradas nacionais e para tudo. Tudo que fosse nacional. Atualmente, penso que as competências distritais e regionais são muito poucas. Está muito centralizado tudo em Lisboa, em Almada mais propriamente, Então, onde tudo vai parar. Depois não conseguem ver. E por outro como é que lado, estão a antes havia equipes mesmo de trabalhadores da Junta Autónoma de Estradas que trabalhavam nas estradas nacionais. Por exemplo, antes havia em Santo Tirso, na Rua Ferreira de Lemos, uma delegação da Junta Autónoma de Estradas. Veja-se lá como havia descentralização. Havia descentralização de Lisboa para o Porto e do Porto para Santo Tirso. Santo Tirso, por exemplo, para determinado tipo de licenciamento mesmo, bastava ir ali à Rua Ferreira de Lemos, à delegação. Ainda me lembro do senhor que estava à frente, o senhor Azevedo. Eu, na altura, trabalhava como engenheiro, quando tinha de fazer qualquer pedido, ia lá entregar o papel. Nem tinha de ir ao Porto, nem tinha de ir a Lisboa. Agora é completamente diferente. Portanto, eu acho que essa descentralização não existe. E acho que a concentração que houve, por causa de poupança, por causa de reduzir o número do pessoal, tudo isso. Aliás, antes, havia cantoneiros de estradas nacionais que limpavam as vermas, por isso é que elas estavam sempre limpinhas. Pois, agora está sempre tudo... Estava tudo bem limpo e principalmente as drenagens. Um dos grandes problemas que há nas estradas nacionais é que as bermas foram ocupadas, às vezes até com passeios, não foram feitas drenagens de águas pluviais. E essa água que não circula acumula-se à superfície. A passagem dos rodados dos caminhões, dos autocarros, dos carros, degradam o pavimento. E, portanto, essa manutenção não existe. E o que é que também a IP está sempre à espera? É que vá à Câmara emendar aquilo que eles não fazem, não. O Orçamento de Estado tem verbas próprias para isso. E as autarquias também têm muitas centenas de quilómetros de estradas municipais, de vias municipais, de caminhos municipais, de caminhos vicinais para tratar. Portanto, quem tem de tratar disso, claramente, é mesmo a IP. Não fazendo. A Câmara tem de alertar, e é isso que eu apelo à Câmara, para que, de forma correta, como sempre deve ser feito entre instituições, apresente os problemas. Porque às vezes pensa-se muito alto, pensa-se em autoestradas, em pontões, em viadutos, e depois o que é mais terreno, aquilo que está mais próximo de nós, e é isso que é preciso. Eu falei da 204, mas há outras estradas também, a própria 105. Toda ela é uma estrada que precisa de uma manutenção permanente. 105, bem, de Guimarães, Vila das Aves, Santo Tirso, Agrela Água Longa e segue para Alfena. E segue para a essa ainda há bem pouco tempo teve aquela requalificação que durou anos. Só que o problema às vezes é que eles também fazem a requalificação e depois vão outra vez abrir um buraco aqui, outro ali, para passar isto ou aquilo. Não é? Por exemplo, vou falar do caso de um buraco incompreensível, nunca mais foi composto. Ali junto ao CITAST, ao Centro de Inspeção de Veículos em Rebordões, foi aberta uma vala aí com 200 metros. É 200 metros, mas o piso estava direitinho. Foram lá, abriram uma uma vala, demoraram a tapá-la, aquilo foi mesmo ruim, taparam aquilo e está lá uma vala que já bateu, a gente para ir com o carro tem de ter cuidado para não cair naquela zona, para não dar cabo do pneu. Portanto, eu até me admiro, porque de antes, a Junta Autónoma de Estradas e a inspeção da infraestrutura de Portugal era muito rigorosa e não deixava abrir valas e quando eram novamente repostas, tinha de ser tudo reposto e nivelado. E eu não percebo porque já está há um ano ou dois a vala reposta, entre aspas, mal reposta, e não vejo nunca mais terem corrigido aquilo. E esse é um dos problemas. É irem à via pública, abrirem valas e depois não reporem como devem, porque uma vala, quando se abre, quando se enche outra vez com a terra e com areia e tudo, se aquilo não for muito bem compactado, se não houver uma camada de superfície muito bem executada e alta, se o bituminoso não for bom, se não for alargado à superfície, há técnicas de engenharia que um engenheiro sabe fazer. E eu admiro-me como é, por vezes, essas obras são feitas por outras empresas geralmente de canalizações, da EDP, das operadoras telefónicas. Sim, e tudo, que andam sempre a meter cabos, gente, quando passa a ver
2 agentes da autoridade e a meter cabos. Ora, por ali por baixo foi feita uma vala nova, não é? Isso tem de ser muito fiscalizado, caso contrário. Eu já cheguei a ver casos que a estrada era de Alcatrão, abriram e depois fecharam com paralelos. Tapam com paralelos. Também já cheguei É a ver lógico que fica isso. muito deformado. Não, isso há muitos casos por aí, se andar por aí ver É isso. mesmo vergonhoso, não é? Não, Uma não, coisa é incrível. que é de Alcatrão e depois vão fechar com Só que é paralelos. que falta aí, claramente, fiscalização devida das entidades que supervisionam e que são quem administra esse tipo de vias. Portanto, no caso vertente, ou a Infraestruturas de Portugal, no caso das estradas, ou então a própria Câmara Municipal, no caso das estradas municipais. Agora vamos falar de uma estrada, também já falámos aqui muitas vezes, que é a Estrada Nacional 104, que liga Santo Tirso à Trofa. Lá está, esta estrada foi desclassificada, não é? Agora é a responsabilidade do município. Temos a parte da Trofa, que está agora a ser requalificada e está em fase de terminar essa requalificação. A nossa continua no mesmo ponto de situação. É um assunto que já temos falado aqui muitas vezes. A estrada que vai de Santo Tirso para a Trofa, desde a zona do Arco até a antiga zona da Cortel, Rotunda Cortel, e que depois vai até a Autoestrada e segue para a Trofa. É uma estrada muito importante, porque há muitas pessoas que não querem pagar portagem e usam essas estradas nacionais para ir para a Vila de Conde, para ir para a Trofa, para ir para a Póvoa de Varzim. E, portanto, essa estrada, de facto, estava caótica mesmo, do lado da Trofa e do lado de Santo Tirso. Eu já tinha alertado muito antes das obras do lado da Trofa de que era preciso recuperar dos dois lados. Aliás, cheguei a referir. Primeiro Santo Tirso, depois do lado. A Trofa antecipou-se. E bem, eu ontem passei lá e tinha já o pavimento praticamente feito. É lógico que falta concluir a obra, falta pintar, falta sinalizar, mas pelo menos o pavimento já está em condições. E já se circula sem andar aos saltos, a dar cabo de jantes, de guarda-lamas, de pneus, porque o problema é esse, é que lentamente degradam-se amortecedores e depois o contribuinte é que paga no seu carro. Não é? paga pouco. Portanto, em Santo Tirso, acho muito estranho. A obra que vai, nem é muito tempo, o lado da Trofa é muito mais comprido, tem muito mais quilómetros, que vai desde, atualmente, o arco onde é o Mercadona, salva a publicidade, até... Já foi reparadito com Lá os está, buraquitos. até agora a nova rotunda, porque até com esta nova rotunda, se calhar até dá mais jeito. Algumas pessoas viram logo ali e fazem essa estrada, não é? Eu, por exemplo, que moro na zona de São Bento, saio para a autoestrada por a Estrada Nacional. Um dia qualquer, às tantas, tenho de vir pelo centro, porque os buracos já são tantos, não é? E não é emendas pequenas que resolvem. Tapa o buraco na coisa importante, mas agora... Tem que ser como lá da Trofa, tem que fazer o piso todo novo, não é? Aquela obra, repara, a 104, quando foi desclassificada, nós concluímos a obra em 2002. Desde 2002 a 2026, nunca mais foi feito um pavimento novo. Nem uma reposição de pavimento. Portanto, de 10, 12 anos em 12 anos é preciso pavimentar. Já devia ter sido feito 2 vezes. Pronto, é a altura. Mas aí a Câmara é que tem de meter as suas verbas. É lógico que estas chuvas, esta invernia, darão cabo daquilo tudo. E muito mais ainda. É a altura de incluir, ver se inclui estas verbas. Lá está, podem aproveitar este PTRR e também incluir esse tipo de estrada. E essa zona, repare, é que essa estrada serve uma zona industrial muito boa, muito importante, não é? Aquela zona industrial dos 7 caminhos, como é conhecida, a zona industrial da própria Estrada Nacional, as superfícies comerciais que há ali, aquilo ali tem tido um bom desenvolvimento. Até serve a Ermida também, em parte. Serve a zona da Ermida também. Dá acesso à Ermida, que é uma zona industrial importante. E, portanto, estas estradas têm de ser reparadas. Aí a responsabilidade é do município. Portanto, já disse isto aqui uma série de vezes, repito, porque acho que é muito importante neste momento. Agora, vamos falar também aqui de uma estrada que já falámos também outras vezes, mas também uma parte diz respeito aqui a Santo Tirso, que é o caso da BIM. A BIM pertence ao município de Famalicão, Guimarães, Vizela e Santo Tirso. É Exatamente. Isso, não é? Ou seja, via intermunicipal. As pessoas sabem todas, mas é importante referir bem, porque foi uma via que foi feita há muitos anos, foi feita em 95. E até há pouco estávamos a falar da questão dos separadores aqui na nossa variante, e
na parte pelo menos ali que ligava Lordelo a parte de Sergidelo, Guimarães, penso eu, havia ali muitos acidentes porque também não tinha separador e eles há uns anos atrás colocaram separador e deixou de haver esses choques frontais. Em betão. É. É lógico que atrofiar um bocado as vias, diminuir a velocidade, que não há mal nenhum, Sim, mas por outro lado pelo menos evita é os choques seguro. frontais. E eu, por acaso, até cheguei a fazer essa estrada diariamente e ia sempre quando chovia, então, porque aquilo havia sempre acidentes. E desde que fizeram os separadores, por acaso, já me sentia muito mais segura. Mas falando da requalificação também do piso, não é? Também podemos lamentar que a BIM já foi requalificada por Vizela, por Guimarães, por Famalicão e a parte de Santo Tirso, a não ser ali a parte da nova rotunda que estão a construir em São Martinho do Campo, continua sem obras. Exato. A VIM, eu recordo perfeitamente da VIM, acompanhei no âmbito da Associação do Município de Valdoava a construção da VIM, acompanhei o projeto, acompanhei as obras, estive na inauguração. A inauguração acho que foi feita ali por 1995, portanto há muitos anos já. Há muitos anos mesmo, há mais de 30 anos. A VIM foi uma via estruturante muito importante, porque ela foi feita exatamente antes, a seguir é que foi feita a Autostrada A7. Foram as duas grandes vias do Valdoava. A Autostrada A7 que liga Famalicão a Guimarães. A VIM foi uma via estruturante fundamental. Serviu na altura 3 municípios, só havia 3, que era Santo Tirso, Guimarães e Famalicão. Neste momento já há um novo município, que saiu em 98, que foi o município de Vizela. E o que temos assistido é o seguinte: nos últimos 13, 14, 15 anos não foi feito nada. Anteriormente foi. Na parte de Santo Tirso, não é? Sim, foi o primeiro a fazer a recuperação da VIM. O município de Santo Tirso fez, ali por 2010, 2011, mais ou menos, a recuperação da VIM, nomeadamente nas bermas, no pavimento, nas pinturas. Havia sinalizadores centrais a fazer de separadores para evitar os choques frontais. Ainda lá estão alguns todos demolidos, não é? E desde aí não foi feito praticamente nada, a não ser a nova rotunda de São Martinho. A nova rotunda de São Martinho é uma obra importante, mas também é muito mais importante se for feita a ligação à estação de Lordelo, não é? Porque ficou feita a rotunda, é o parte que está feita, e a ligação a Lordelo, visto-la, como diz o outro, não é? Por um lado... Projeto A, não é? Não sei se há projeto, Ou pelo porque menos... eu não sei se Guimarães tem previsto essa ligação, porque uma obra como aquelas tem de ter um projeto que inclua Santo Tirso, a ponte sobre o Rio Vizela e depois a ligação. E é muito importante, é muito importante. Foi anunciada já, julgo que há 13 anos. Foi anunciada há 13 anos. Na altura, antes, tínhamos feito várias pontes, recuperado várias pontes sobre o Vizela com Guimarães, a ponte de Fundelho em Vilarinho, a ponte de São Martinho, a ponte de Negrelos. Fizemos algumas correções. E depois, havia uma ponte também sobre uma barragem que existe em Vilarinho e depois era preciso fazer essa nova ponte. Passaram-se estes anos e também não aparece nada. Quanto à VIM, ela urge fazer-se uma reparação, tendo em conta o conhecimento que temos dos restantes municípios, tendo em conta que Famalicão neste momento está a fazer uma obra de recuperação ao longo de quilómetros, tendo em conta que Guimarães já fez a sua reparação, tendo em conta que Vizela também fez a sua repavimentação. Eu até acho que o Santo Tirso deve ser a que tem menos quilómetros, não é? Não sei, não parece ser Não é muito... que tem menos, porque Vizela tem menos, pelo menos. Guimarães e Famalicão devem ter mais. Capaz. Dos três grandes, sabemos assim. Sim. Portanto, mas necessita, o traçado é muito bom, não foi fácil fazê-lo, mas tem um bom traçado dentro do nosso concelho. Não é difícil repará-lo. Depende do nível de reparação que se quiser fazer, nomeadamente se vai fazer ou não um separador central com blocos de betão. É uma questão a colocar. A questão da iluminação também, que é muito importante para garantir boa visibilidade de noite. A questão da segurança no pavimento e nas saídas e nas entradas. Mas é uma obra importantíssima, porque foram lá gastos muitos milhões na altura de contos, nesta estrada que é tão importante. E vale a pena recuperá-la, porque agora gasta-se muito menos. E lá está, esta obra tem que ser 100% também financiada pelo município, não é? Pelos municípios, porque a VIM nunca, nós sempre tentámos que a obra fosse enquadrada na rede de estradas nacional, mas o Governo e a própria Infraestruturas de Portugal sempre fugiram, como se diz, com o rabo à seringa, e, portanto, tem de ser os municípios. Tem sido os municípios que têm reparado. Mas também podem tentar fazer esta obra dentro destes planos que existem. Exatamente. Por isso é que tem de se apresentar as candidaturas,
Ontem ouvi o Ministro da Economia dizer que foram apresentadas não sei quantas candidaturas a nível nacional ao PTRR. Não sei se elas têm enquadramento algumas destas, mas também foram alvo das tempestades. Portanto, é a altura de se pensar em recuperar. É uma questão de ir buscar as fontes de financiamento, conhecer os planos, ver que hipótese há. Aliás, não há ainda uma aprovação definitiva do PTRR. Aliás, também já no anterior, no Plano de Recuperação e Resiliência, o anterior, há muitas coisas que podiam ser candidatas, não foram feitas, há atrasos no PRR. Esperemos que agora, com o novo Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, que as coisas também não atrasem. E agora vamos falar das municipais, também já referiu aqui várias vezes alguns exemplos, mas quero voltar a referi-la, já que estamos hoje no comboio das estradas, não é? Não é das tempestades, mas é das estradas. Não, o problema é o seguinte, é que de facto, há estradas municipais no Concelho de Santo Tirso. Já falamos de uma, que é a 104 antiga, a desclassificada entre a zona do Arco, Mercadona, até a autoestrada, e há outra que eu reputo muito importante, passo lá quase todas as semanas, serve uma grande parte do Concelho, serve a zona nascente do Concelho, serve Vila Nova do Campo, São Martinho do Campo, São Mamede de Negrelos, serve Roriz, serve São Salvador, serve Vilarinho, que é a estrada municipal 644, que vai desde a Autoni, ali na Vila de Negrelos, na Rotunda, na Nova Rotunda, que foi uma boa obra, porque organizou o tráfego ali, não permitiu que os cruzamentos fossem feitos de qualquer maneira e, portanto, evita muitos acidentes. Eu passo lá também muitas vezes, até porque vou muitas vezes à Vila das Aves. Mas essa estrada, desde o Autoni até São Martinho, até à Rotunda de São Martinho, junto ao campo de futebol, está também a degradar-se. Essa obra também já tem, não digo que tenha 20, mas deve ter 15 a 6 anos. Foi uma obra muito importante, foram feitos alargada a via, foram colocados passeios, foram feitas infraestruturas de água, de esgotos, de gás, tudo foi lá metido. Agora é só reparar o pavimento, nem sequer é uma obra cara. Está cheia de buracos. Está cheia de buracos. Quando lá passo, como diz o povo, até me dói a alma de ver os pneus a ir ali aos... Porque a gente não tem por onde fugir. Se houver trânsito em sentido contrário, não é? É um problema. Portanto, é uma obra muito importante. Há mais também. Estou-me a lembrar que há uma coisa muito importante que eu falo de vez em quando, que é da recuperação das antigas estradas nacionais, que têm de ser muito bem acompanhadas e que foram desclassificadas para o município. Por exemplo, a estrada que vai da Pinguela, em Vila das Aves, até à Tigela, foi recuperada, está em estado relativamente bom, até foi recuperada há coisa de 4, 5 anos. Pois. Mas depois chegou a ser recuperada e depois esburacaram outra vez. O problema todo nessa estrada foi que a qualidade da empreitada não foi muito boa, eu diria até que foi fraca, e depois o pavimento levantou, tiveram de repor e tal. É o tal problema que eu coloco sempre da boa fiscalização das obras, que se nota que há fraca fiscalização, mas isto é um problema que não é de Santo Tirso, é geral. Foi. Os empreiteiros fazem aquilo que lhes mandam. Quem manda na obra é o fiscal da obra. É isso, e depois se calhar as obras de há 20 anos duravam 10 e agora duram 2. Isso é outra história. Agora, outra estrada muito importante é a célebre 209-2. Eu digo o número porque é a antiga estrada que é do município, que vai da Rotunda do Barreiro, em Santo Tomé, até Roriz. Portanto, passa Santo Tomé e Roriz até ao limite do Concelho, até Passos Ferreira. Uma estrada importantíssima. Uma estrada que teve obras incríveis, porque aquilo parecia um caminho quase de cabras. Agora passa um caminhão pelo outro à vontade, tem um bom trabalho. É outra obra muito importante. Outra obra muito importante que vale a pena acompanhar, embora curta, é em Rebordões, que é a estrada 310, onde entre o entroncamento junto à antiga têxtil Araújo Gonçalves, ali em Rebordões, até à Ponte Caniços. E depois, a autoestrada é muito importante também, desclassificada. É preciso acompanhá-las, que elas são municipais. A 105.2, que liga Santa Cristina, do cruzamento que vai para a Agrela, até Vilar de Luz, praticamente. Até o aeródromo de Vilar de Luz. Pronto. É uma estrada importantíssima, não circula lá muita gente, serve muito Santa Cristina do Couto e agora está a servir a zona industrial da Ermida toda, e vai servir no futuro as chamadas zonas industriais que estão no PDM, nomeadamente o chamado PP 170.
Portanto, todas essas ruas e outras, eu estou a dizê-las de memória, não trouxe aqui uma descrição, tinha aqui assim uma mnemónica, mas acabei por falar de cor. Tudo isso é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santo Tirso. E, portanto, só uma maneira é manter, elas foram recuperadas, foram feitas de novo, na prática, pela Câmara de Santo Tirso há uns anos atrás, agora é só manter. E às vezes quer-se fazer obra nova, porque é mais popular. Mas a manutenção das estradas é muito importante. Eu falo das estradas. Eu acho que também deve ser popular, porque toda a gente usa as estradas diariamente, não é? Também não querem estragar os carros. Não dá tanto na vista. E eu falo nas estradas porque um dos elementos essenciais na família hoje em dia é o carro. O carro é como nós circulamos, não é? Quase todas as famílias têm um carro, não é? E circular nas estradas, se elas estiverem em bom estado, significa economia para nós, significa segurança. Portanto, o carro é uma das peças importantes na atividade económica da família, de lazer e até de serviço, para o trabalho, para tudo. Portanto, o carro e as estradas estão muito ligadas. Isto tem a ver muito com os fluxos das pessoas. Hoje ainda não se usa muito o transporte público. E já agora, se me permite, para terminar, pelo menos nesta parte, a questão do transporte público também é muito importante. O que aconteceu recentemente na área metropolitana do Porto é muito grave. A Câmara do Porto decidiu pagar a todos os municípios do Porto, fazer gratuitas todas as viagens na área metropolitana do Porto. Isto gerou uma confusão nos municípios incríveis. Por exemplo, o vizinho município de Matosinhos tem os municípios do Porto que circulam gratuitamente em Matosinhos. E os municípios de Matosinhos circulam a pagar. Ou seja, como é que havendo uma área metropolitana, como é que havendo um Conselho Metropolitano que é presidido pelo Presidente da Câmara do Porto, como é que não articulam isso com os outros Presidentes de Câmara, de forma a que uns não fiquem os bons Presidentes, os que pagam o transporte público todo, e outros fiquem os maus Presidentes porque não pagam. Para já a Câmara de Porto tem, de facto, muito mais verbas do que qualquer Câmara. Tem receitas brutais, não é? Tem valores incríveis. As outras câmaras não são bem assim, não é? Mas, por exemplo, o município de Santo Tirso, que tem de ir todos os dias para o Porto, vê-se preterido no transporte público, porque tem de pagar. O município de Porto, que vem para Santo Tirso, não paga. Isto não é justo, não é correto, e eu aí penso que tem a ver também com mobilidade, com transporte público, com estradas. Fomenta-se que as pessoas deixem o automóvel e passem ao transporte público. É preciso também que haja uniformidade de critérios e uniformidade de tratamento nos munícipes, porque os munícipes do Porto não são de primeira e os munícipes de Santo Tirso não são de terceira. São todos iguais, são todos portugueses, têm todos direito ao mesmo. Até porque chegando à hora de pagar, não é depois todos os municípios têm que fazer a sua participação. E depois não podem ter mais benefícios muitos dos impostos que são pagos em Portugal saem dos municípios que não do Porto, que é onde existem mais zonas industriais, que geram muito mais riqueza, e essas empresas pagam muitos impostos e os municípios em si também pagam muitos impostos. Portanto, pagando os impostos como pagam os do Porto, é lógico que seja igualitário o tratamento dos municípios todos. Agora, por fim, vamos dar aqui os parabéns. Temos, no dia 5 de maio, o Mourinhense, completou 31 anos de existência. Muito bem, conheço desde o início, eu lembro perfeitamente de ser feito o campo do Mourinhense, lembro perfeitamente. Não sei como é que está agora. Pois agora acho que, pelo menos, eles jogam sempre fora. Eles têm vontade de voltar a ter o campo. Tiveram bons resultados ultimamente, não é? Mas tinham um relativo bom campo de futebol, que foi feito naquela encosta ali da Mourinha, uma coisa, não foi nada fácil, mas não sei como está, francamente. Em pormenor não acompanho. Eu acho que, não sei se treinam lá, mas pelo menos jogar não, vão sempre jogar fora. Mas acho que é um dos sonhos da associação, é que realmente voltem a ter o campo deles também a funcionar. Oxalá, bem merece. Depois tivemos também no dia 13 de maio o ABCD, que completou 38 anos também. Sim, senhor. É um clube que eu conheço muito bem e acompanhei muito bem o seu crescimento, a construção da sua sede, o desenvolvimento das suas atividades. E este ano ganharam a Taça Conselhia. Exatamente, muito bem. E depois tivemos, vamos deixar aqui os parabéns ao nosso colega, o Jornal Cordobense, completou 14 anos no dia 14 de maio. 14 anos, 14 anos. O Luís Maia é um homem ativo, defende Montecordo como pode e como não pode, luta muito, de facto fez daquele jornal um jornal praticamente de freguesia, embora ele se estenda a todo o concelho e mesmo aos concelhos vizinhos. A atividade é muito, portanto, uma elogio também para o Luís Maia. Eu já o conhecia, ele não tinha ainda o jornal digital, se vemos assim, tinha o jornal em papel. Eu lembro perfeitamente dele trabalhar antes no jornal de Lordelo,
Portanto, como conheço bem aqui a zona envolvente e como sou nascido encostado ao Lordelo, da parte de Pedro Ramos encostado ao Lordelo, conheço bem a atividade também. Bem, ficamos por aqui hoje. Regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Certamente. Boa Muito boa tarde. tarde.